Fala galera, esse espero eu ser o último vídeo da nossa série, tá? Você chegou até aqui, você já alcançou esse resultado ou muito próximo a isso, ou melhor do que eu, tá bom? Desde já agradeço que vocês estão aqui comigo, né? Deixe seu like, comente, compartilhe, né? E vamos lá. Abre o seu projeto no Blender, né? Provavelmente já está aberto, né? Se você estiver de forma subsequente. E a gente vai trabalhar com iluminação, galera. Trabalhar com iluminação é algo que, para a gente alcançar, né, um bom resultado, né, é algo bem trabalhoso. E assim, talvez quem esteja vendo essa imagem agora, esse pré-render aqui, esteja falando: poxa, Felipe, mas pô, tá muito legal o render e tal. Então, galera, por mais que tenham muitas áreas aqui, em especial esse monge aqui, nessa sombra aqui que tipo deu um ar dramático aqui a cena, né? Parece uma pessoa, a gente não sabe se é uma pessoa de verdade ou uma estátua, né? Dúvida, né? Isso aqui eu vou deixar, tá, gente? Vejo que tem que colocar uma luz aqui, só para isso eu vou fazer isso. A gente precisa trabalhar com toda iluminação, tá? A gente quer chegar a esse resultado aqui, uma iluminação entrando dentro da mata, tá? Como é que a gente vai fazer isso, né? A gente vai ter que primeiramente deixar tudo escuro, exatamente. Vamos deixar tudo umbreu neste exato instante. Deixa. Gente, eu não adicionei nada, tá? Desde o último vídeo. Gravando um seguido do outro agora. Vou vir aqui no nosso ente. Isso. Eu vou resetar a nossa luz, tá? Só pra gente poder dar uma olhada aqui. Se eu não tô enganado, tipo assim, vai ter dois pontos de luz, está aqui, é o que tá saindo da caverna. Não, são três, né? Saindo da caverna, o da tumba e o da água, né? O escuro, esse ponto de luz aqui eu acho que é o sol, tá? O sol, quando ele fica zerado, ele fica uma bolinha assim meio amarelada. Isso ali dourado é uma das luzes, né? Refletindo, né? No dourado, né? No ouro. Enfim, a gente tem essa escuridão aqui toda, tá? E a gente precisa disso para a gente poder começar a trabalhar com a nossa iluminação, tá bom? E daí, o que eu vou fazer para poder auxiliar a gente? Vou colocar aqui a iluminação. Deixa eu voltar aqui no normal. Só para vocês saberem, coloquei aqui no Color Management Filmic, tá? Do Transform, a visualização em Very High Contrast, tá? Para ficar bem contrastada a nossa imagem. E a exposição eu joguei em 1, gama eu joguei em 1, tá? Samples a gente vai mexer só para renderizar, a gente vai mexer nisso agora. Denoiser acho que eu já falei em outro vídeo, tá? Que tal para render, né? Que eu gosto de usar em 4096. Eu até diminuindo para 2048, tá? Porque pré-render já tá bem limpinho, então não precisa renderizar muito tempo. Eu até vou deixar em 1024. 2048. Impressa. Aqui é para depois. A gente vai colocar aqui em Override Materials novamente. Para termos uma ideia, né, da nossa iluminação. Vou voltar aqui para o sol. Vou resetar a nossa cor para branco de novo. Tá? Colocar em 1. Tá bom.
trocar para Auto Cycles. Eu já vou explicar o que é aquilo no Krita, tá, gente? Vocês devem estar curiosos. Aqui, ó, perfeito. Então, a gente consegue ver nessa imagem tudo que está recebendo, né, a nossa iluminação ou não. E se a gente colocar aqui agora em colocar o filme para False Color, né, nós vamos ver que existe uma super exposição do nosso cenário. Por mais que não esteja tudo avermelhado, né, ou amarelado, né, alaranjado, o fato de todo o cenário estar esverdeado assim para o claro, que é uma super exposição muito grande do nosso cenário. E assim, a gente não quer isso, né? A gente quer uma iluminação que ela vai diretamente em determinadas áreas e algumas áreas gerem sombras em outras. E por mais que assim, algumas áreas, né, por terem texturas mais escurecidas, que a maioria são as procedurais, elas acabam tendo o albedo mais fraco, né, que fala? Não, mais forte. Acho que o albedo é mais forte, né? Ou seja, ela recebe menos iluminação. Quanto maior o albedo, né, menos luz aquela superfície recebe. Porém, mesmo assim, essa luz do sol que a gente criou no início, ela é uma luz global, então ela causa uma super exposição. É uma luz que, por mais que tenha um ponto ali, né, que seria o sol, ela está vindo de todos os lugares daquela direção do céu. Então, assim, a gente não quer isso. Provavelmente nós não vamos trabalhar com um tipo de iluminação assim, tá? Aí o que a gente vai fazer? Vamos jogar este sol aqui no limbo. Ou não, a gente pode... Deixa eu ver aqui primeiro no Eevee o que está acontecendo no Eevee. Eu sei que a gente não trabalhou muito no Eevee, né? Os dois aqui também. Aqui você ativou o Media Occlusion, Bloom. Bloom vai estar bem forte. Fringe Priest Reflections. Apesar que muitos materiais aqui reflexivos, se a gente usar o Eevee, vai ter que configurar, tá? Também. E aqui em Shadows você coloca em 2048, tá? Direct Light, se a gente usar o Eevee, a gente vai ter que criar uma caixinha para dar um baked na luz. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Aqui a luz no... Nossa, está bem mais escuro no Eevee. Nem precisou falar muita coisa. A gente está vendo que está bem escuro. Aqui. Aí. Super escuro no Eevee. Os materiais também estão processando, tá? Acho que está processando, né? Ah, tá processando sim. Porque a maioria dos materiais, gente, eles rodam no Eevee, no Cycles. Talvez um tenha uma... Geralmente no Eevee, né, alguns têm uma performance um pouco mais lenta, né? Como eu só tô carregando agora mesmo, né? Nossa, gente, no Eevee ficou super escuro. E olha só uma coisa interessante, né? Claro que aqui a gente, né, não tem uma iluminação aqui trabalhada. O nosso gasto de memória aqui, tanto de VRAM como de memória RAM, gente, está muito menor, está pela metade a memória RAM. Sou tentado, né, a trabalhar com Eevee. Eu falei que ia fazer isso aqui no Cycle, nossa. Mas o Eevee, ele vai... Aqui tá bem maneiro, tá nada realista nessa visão que eu tô tendo aqui. Mas na câmera
Bem, eu acho que a gente pode começar a trabalhar com a nossa iluminação. Você deve estar se perguntando sobre como a gente vai fazer essa luz, né, passando e se difundindo, né? Aí eu venho aqui pro Krita, onde eu criei esse padrão aqui. Eu usei algumas árvores, né? Eu usei um brush para poder fazer as mesclagens. É uma imagem só, tá, gente? Eu ativei esse modo aqui em ciclo. E daí, gente, essa imagem vai ficar um alfa por cima e a luz vai passar por onde está transparente, por onde a opacidade é 0. Por onde a opacidade for o valor alfa de 1, a luz não vai passar. E nisso, a gente vai ter como se fosse uma grade randômica, fazendo com que a luz ela bata em alguns lugares e em outros não. Aqui já está salvo, tá, o PNG. Vou deixar o Krita aqui porque a gente não vai precisar dele agora, está consumindo memória aqui. E aqui, gente, tá travando demais. É a vegetação, tá, gente? Isso é a vegetação travando horrores. Posso jogar simplesmente um plane aqui, tá? 4, 1, 4. Minha câmera tá pegando isso aqui. Não tá pegando mais não, na verdade. Bem alta, né? Eu posso até reduzir um pouco a altura disso aqui. Reduzir para 30 metros. Deixa eu ver. 36. Tá bom. E a escala eu posso colocar para 100. Nossa, ficou isso aqui enorme. E aqui no X, gente, diminuir só para poder caber aqui direitinho. Isso aí. Aí esse objeto aqui, gente, ele vai receber um material que eu vou colocar agora aqui. Vou desabilitar isso aqui tudo por enquanto. Para ter uma performance um pouco melhor. Aqui, gente, eu vou batizar folhas das árvores. Esse efeito, ele não só vai fazer com que a luz ela se dissipe em várias regiões diferentes, né? Como também vai parecer que a floresta ela é muito maior do que a gente está vendo ali, né? E tem árvores muito mais altas e essas copas, e a luz ela está passando por essas copas das árvores. Seria como se isso estivesse acontecendo dentro do seu material, tá bom? O Blender aqui, gente, ele tá dando umas travas aqui bem fortes, tá? Essa graminha, eu acho que eu vou tirar a visualização dela também, não tem como trabalhar com ela aqui. Só veio no modo de visualização de textura. Sempre cometi esse erro. Duas horas depois.
Voltando aqui, gente. Um corte aqui que demorou muito, já desativei tudo isso aqui. Não vou ativar a vegetação provavelmente agora, né? Só quando a iluminação já estiver quase pronta. Vamos lá. Aqui a gente vai criar um material, tá? Folhas das árvores. Já tem galhos também, né? Bom, tanto faz. E aqui a gente vai pegar a textura que você irá criar. Chegou até aqui, você vai conseguir criar isso aqui, tá? Vou testar, gente, o Eevee. Se não ficar legal, vai embora, Eevee. Em Settings, em Reset. O Alpha aqui eu vou jogar no Alpha. E aqui dá um wrapping. Deixa eu ver o que está acontecendo agora. Se o editor ver mesmo. Será que a escala disso aqui está errada? Agora sim. E agora, gente, dá um S5, né? S3. E daí, o que eu quero que aconteça? O nosso sol, né? Eu quero que o nosso sol, a luz do nosso sol passe aqui. Se eu realmente usar o sol, tá, gente? Deixa eu ver como é que vai ficar. Nada, né? Qual parte aqui? Acontecendo nele aqui. Então, gente, eu devia ficar carregando as sombras, né? Quando processar. Então, vou aumentar aqui essa luz aqui para 1000. Nossa. Sem. Olha esse aqui. Sombras estão começando a surgir. Só que, né? A força tá tão alta do sol que não tá ficando legal. Deixa eu testar aqui isso aqui no Cycle, gente. No Cycles eu ativei o Override Materials, né?
É, a luz do sol, gente, a gente não vai poder usar o sol. Esqueçam o sol. O sol, ele tem... O problema da luz do sol é que é uma luz muito forte. Deixa eu voltar aqui pro Eevee. Essa luz do sol aqui. A gente vai trabalhar com luzes, né? Dinâmicas, né? De menor escala. Poderia ser só trocado aqui, né? Trocar aqui. 100. Vou olhar aqui agora. Aqui no Cycles. O problema das luzes dinâmicas, nossa, tá em 1000, né? Elas são muito fraquinhas, né? Ao sol, né? Forte. A sombra aí, tá no Cycles, né? Em 1000. Vamos lá, gente. Ter calma nessa hora. Em 1000 tem essa iluminação assim. E olha uma coisa, as sombras, né? É de Em vez de deixar ela muito grande, eu poderia, né? E a gente tem parte do cenário aqui. Vou colocar o tempo aqui de novo. Aqui. A luz dela tá em 1000, né? Tá tudo branco assim. E, gente, agora, claro, a luz está bem concentrada, a gente tem que colocar muita luz, a gente estoura toda a cena. Ativar o arco aqui também. Vou ativar, gente, por enquanto só o básico, o bruto aqui do cenário.
Não vou ativar pedra, nem mato, nem decoração. Bom. Gente, agora vou ver aqui, a luz do sol ela tá passando, né? Numa direção assim. A gente tem que tentar imitar essa radiação aqui da luz do sol. Vou colocar aqui, vai ficar assim, vai ficar tudo amarelado. Branco, mesmo a base dela tem que ser branca. A gente girando um pouco a luz do sol, a gente tem essa loucura aqui. E vocês estão vendo, né, que esse plano aqui da árvore tá baixo, aparecendo. Então tem que aparecer. E agora, né, parece grande demais. Eu vou fazer alguns testes aqui na iluminação, gente. Já volto. Então, pessoal, eu mexi um pouquinho aqui, né? Cheguei nesse resultado aqui, que foi até próximo do que vocês estavam vendo, né? Tá bem escuro ainda. Fiquem tranquilos. E essa luz do sol, né, ela vai ser como se fosse a luz principal. E essa densidade da mata, né? Dessa sombra da mata, né? É o que está fazendo, entre aspas, a luz do sol não entrar totalmente, tá? Isso aqui seria a explicação da imagem. Vamos ver aqui no Eevee como isso aqui está ficando. Eu não cheguei a olhar aqui, não. Mas acho que deve estar bem escuro. No Eevee não deu bake, né? Eu vou me basear por enquanto no Cycles, tá? Porque no Cycles ele aqui pra mim ele tá me dando um resultado mais satisfatório e mais rápido. E aqui, gente, já temos a luz principal. Agora a gente vai fazer as luzes de apoio, tá? As luzes secundárias. Como é que a gente vai fazer isso? Aqui com a sua coleção de luzes, né, ativa. Nossa, isso aqui ficou terrivelmente em cima. Isso.
vai criar, né, as luzes de apoio. A gente pode criar áreas light. Deixa eu ver onde ela tá. Essa area light aqui, ela pode ter um tom um pouquinho mais amarelado, tá? Daí ela vai meio que ajudar, né, com a nossa iluminação, tá? Apesar que eu já poderia criar luz volumétrica nesse ponto, porque com a luz volumétrica ativa, a gente consegue, né, uma visualização melhor, né, do resultado. E a luz é eu vou fazer com que seja igual, tá, a angulação, para não ter luzes diferentes. Essa área aqui, eu vou tentar posicionar ela aqui, onde se encontra aparecer. Acho que ela não aparece não, gente. Deixa eu ver. Não me lembro. Vou colocar aqui em 1000 só para ver o que acontece. Agora eu vou trocar para Alex. Desculpa. Mexi para 10. Assim deu um na luz. Diminuindo aqui, agora vai batendo, né? Subtraindo aqui. Eu achei que ficou muito claro, tá? Esse disco aqui. Tirar ele, que assim, tirar a visualização dele, fica bem escura essa área. E agora aqui, ó, não sei quem consegue ver, aqui a gente começa a ver o interior do nosso arco. Vou pegar aqui, ó, tá bem mais escuro. Ativa, luz aqui. Vou aumentar em metros aqui o disco. É um range um pouco maior. Agora sim, né? Eu tenho a impressão que isso aqui tá cortando o... Nossa, agora que eu vi aqui, tá cortando a torre. Vou diminuir aqui isso aqui em 15, tá? Agora sim não vai cortar mais. Na verdade não só está cortando, né? Talvez eu faça com que a luz ela só posicionada para cá, para dentro, tá? Diminua aqui. A gente desce isso aqui na altura do arco, tá? Aí aqui, gente, um pouquinho, pode rotacionar um pouquinho, tá? A gente sabe que a luz ela se dissipa, ela não vem retinha, tá? Do céu, tá? A atmosfera ela distorce a luz. Eu vou subir ela também um pouquinho, tá? E agora, gente, a gente vai ter um resultado bem interessante.
E se vocês forem observar, né, a gente já conseguiu, né, uma paleta de verde, né, graças à própria luz do sol, bem próxima, né, ao verde, aquele verde natural que a gente tinha feito. E daí sim, o verde escuro do restante da vegetação, das árvores e tal, ele vai meio que fazer o degradê, né, junto com esse verde claro. Agora sim, a gente pode controlar um pouco essa luz aqui, tá? Forte. Dá ela para 100. Agora a gente consegue ver o interior. Se a gente tirar essa luz aqui... Opa, apaguei a luz errada. Apaguei tudo. Vou tirar essa luz aqui, não dá pra ver nada. Vou colocar ela. Vou colocar aqui até em 50, tá? Só para dar um sabor ali, a gente vê uma parte do cenário, tá? E é como se tivesse um outro pontinho de luz, né? Desses vários que estão passando pela floresta, né? Chegando até ali, né? A ideia é essa, na verdade, né? E aqui, gente, eu quero que, né, essa área aqui, a área do... Deixa eu tratar aqui, ó. E para que essa área aqui ela seja bem abordada. Vou fazer, eu vou ver a Sarah Light, tá? Ela para trabalhar. Onde é que ela tá? Um pouco do cenário. Tá bem aqui. Deixa eu desativar ela primeiro para a gente poder ver como ela vai interagir com a cena. Aqui a gente já tem, né, uma visualização bem dramática, né? Só que aqui está muito escuro. Ou seja, não vai ficar muito visível um monge. Vai ser quase como se fosse... E olha só, você está vendo ali? Tem uma pessoa ali, uma estátua. E eu queria que fosse um destaque um pouquinho maior. Então, nossa, não fez diferença nenhuma. Agora a gente vai posicionar ela. Nossa, ela não tá nem olhando pra cá. E rotaciona ela. Ela é quase que retinha, tá? Deixa ela assim, ó. Isso, olha isso, gente. Vou colocar assim em 1000 agora, só pra... Nossa, explodir. Ok, a gente consegue ver que tá agindo, tá? Eu quero que a luz, ela... Essa sombra em cima dele, tá? Então... Agora a gente vai abaixando, tá? Os valores. Até chegar num ponto... Dê pra ver parte, né? Da cena e a sombra. Mas que não ilumine a ponto de mostrar o que seria essa silhueta. Posso fazer uma coisa, eu posso colocar mais um ponto de luz aqui, tá? Não vai fazer com que a cena fique fora da realidade, fique tranquilo. Ou tranquila. Você, menino. Opa. Coloca em 50, tá? Só para dar um gostinho. Bom que dá pra ver até agora tem um pouquinho da silhueta do leão, né, gente? Interessante. E essa aqui eu nomear para área 3, tá? Vocês vejam que a minha memória RAM, quando não tem a vegetação nem as árvores, ela só está em uso de 4%, a VRAM em 2.8. Mesmo eu com esse cenário monstruosamente gigante.
E aqui, trocar para 50. Eu acho que a luz eu vou deixar ela... Vou deixar ela mais alaranjada. Vou brincar um pouco de luz aqui. Um diferenciado. A outra luz. Opa. Agora sim, ela tá literalmente bem em cima, né, gente? Assim, não ficou tão claro quanto aquela hora. Porém, aqui também a gente vê que não é tão claro, né? Que é uma área bem escurecida, um highlightzinho aqui, outro ali. Mas eu gostei, gostei, né? A gente pode fazer aqui para poder deixar um pouquinho mais dramático, né? E a luz ela bata aqui, né? Assim, um pouquinho dessa luz. Ela vai bater aqui, ao invés de bater bem em cima do leão. Ficou mais claro aqui, agora temos a silhueta e dá pra ver, né, a escadinha, não tá tão escondido no breu como estava antes, né? Gostei, achei interessante. Depois a gente vê no contexto maior, né? A exposição, gente, da nossa cena. Deixa eu ver aqui em 0.5. É mais escuro. A gama. Deixa eu ver, não tá achando gama 2. Nossa, peixe. Estoura a nossa cena. Nossa, olha isso. 5. Na verdade, eu só mexer na gama já ajudou. Vou ter a exposição normal aqui, tá? E agora, gente, vai para essa área ali de cima, onde se encontra a cabeça do leão. Vou pegar essa luz aqui principal, um Shift D nela, luz 4. Aí aqui, gente, vou posicionar ela aqui. Vamos para a posição, né, do render onde ela se encontra. Aqui, gente, é uma área bem escura, tá? Uma área muito escura. Então aqui, ó, a gente tem que tomar muito cuidado. Subir um pouquinho aqui. E tem que tomar cuidado para a coluna não bater aqui, né? Apesar que a coluna ela vai fazer um sombreamento de qualquer forma, tá, gente? É necessário que ela faça, né? Dá uma superexposição aqui na luz só para ver o que está acontecendo. Nossa, esse verde musgo agora com essa iluminação mais verde claro, nossa, ficou muito bom. Gostei muito. Vou baixar para 500, tá? Como se realmente fosse um highlight bem forte de luz que tá batendo ali no rosto dele, sem tirar só para ver, né? Olha só como é que ele fica. Fica muito escuro, não dá pra ver nem a cabeça dos dragões aqui direito, né? Se a gente colocar esse highlight aqui, olha só. Dá um upgrade aqui nessa área.
fica bem, né? Não fica tão ó, assim. Não é para ficar tão forte, né? Aqui tá bem mais forte, né? Essa luz, mas aqui tem luz vinda do céu, luz rebatendo em todo lugar e luz vindo aqui de cima. Então aqui vai ser bem claro. Aqui como é só um ponto de luz, né? Que seria o sol, né? Esses highlights assim que eu tô criando aqui, né? É para ficar escuro mesmo. Aqui, gente, eu posso fazer até o seguinte. Essa luz aqui. Nela, rotacioná-la. Jogar uma luz aqui ao lado do leão, tá? Em 100. 50, tá só uma highlightzinha bem fraquinha. Só pra dar um levante ali no relevo dele, para ele aparecer melhor. Poderia colocar até uma backlight ali atrás, tá? Mas eu acho que não é necessário. Agora eu posso até diminuir um pouco essa luz aqui no de valor 4, tá? Eu vou colocar 300 aqui. E beleza, aqui eu gostei de como ficou. Agora se a gente olhar num contexto geral, a cena ela tá ficando assim, ó. Vou tirar a seleção disso aqui. Deixa eu ver isso aqui tá atrapalhando. Isso. Olha só isso aqui. É interessante, né? Porque tem essas sombras assim que a gente não entende direito o que é, né? E aqui eu pensei em fazer algumas coisas, só que talvez só com a luz volumétrica, né? Seriam alguns pontos de luz mais fortes em cima de algumas áreas, por exemplo. Pensei em um ponto de luz bem forte ali em cima do arco, tá? Deixa eu voltar aqui um pouquinho aqui a gama. Eu diminui a gama, ficou muito escuro. Pensei em um ponto de luz bem forte ali em cima do arco, tá? Um outro iluminando ali aquele mosteiro ali em cima, tá? Aqui também eu queria um ponto de luz batendo bem aqui no meio. E para fazer isso, para a gente ver essa luz aqui, a gente tem que usar a luz volumétrica. E é o próximo passo desse vídeo, tá bom? Vai começar agora. Pessoal, então, eu mexi aqui, né? Fui configurando a iluminação. E chegamos nesse resultado aqui. Pode dar uma comparada, né? A gente tem um color grading não 100% semelhante, né? Mas a gente tem muita coisa aqui bem parecida, bem espelhada com a nossa arte de referência, tá? Criou praticamente toda a estrutura, né? Do zero, os assets a gente foi baixando, né, na internet, modificando as texturas, né? E alcançamos esse resultado aqui, né? Junto com a iluminação, a vegetação. Para vocês verem o que eu fiz, né? Eu criei várias ambient lights, tá? Ambient lights não, criei várias area lights, tá? Aqui, tô com medo de não renderizou de novo. Eu criei uma aqui atrás, né, desse arco aqui, para poder ter essa iluminação. Eu criei essa aqui essa aqui para poder fazer uma luz aqui em volta desse mini arco aqui, tá? Dessa passagem. Criei uma aqui em cima para poder iluminar essa escadinha e dar realmente o destaque à sombra
dessa estátua desse monge. Também aparece de relance os vasos aqui, tá? Um deles aparece até a superfície. Eu criei uma area light. Eu não vou mover em 3D não, gente, porque senão o computador aqui vai travar e o vídeo vai demorar muito. Eu tenho muitos vídeos demorados aqui nessa série. Criei uma area light aqui na direção do leão, tá? Esse aqui acho que vocês chegaram a ver. E essa aqui ficou bem interessante também. E eu acabei conseguindo, né, iluminar com a luz natural, né, esses dois tecidos aqui, né, que estão escrito Feliz Ano Novo aqui em chinês, supostamente. Eu criei uma aqui para poder fazer um highlightzinho aqui do leão, do formato do leão aqui um pouquinho melhor. Eu criei uma aqui atrás do cavalo, porque o cavalo estava numa escuridão. Ele não estava tipo aparecendo nada dele, estava só uma silhueta escura. Não dava para ver ele. E assim, né? A graça, né? De copiar a cena, né? Tentar copiar os detalhes também, né? Aqui o cavalo está até meio escuro, mas o fundo aqui é bem mais claro, dando para ver o formato do cavalo. Aqui não, aqui se ficasse escuro aqui atrás também está bem escuro, né? Já basta essa área aqui que está bem escurecida, dessa torrezinha aqui. A montanhazinha ficou bem escura, aliás, né? A gente não vê quase nada, né? Não tem problema não. Mosteiro, né? O suposto mosteiro. Eu criei uma justamente também em cima do mosteiro, porque eu vi que tava só uma sombra assim do telhado, tava muito escuro, então eu criei uma highlight ali em cima. Eu criei uma para esse corredor aqui, gente. Essa área aqui, eu tô passando o mouse. Que aqui estava muito escurecido, não dava para ver nada, nada mesmo, né? Eu criei a penúltima, que é essa aqui, que ela tá justamente em cima dos soldadinhos, tá? Essas estátuas de soldadinhos, essas duas pedras aqui nesse corredor, tá? Na escada. Aí é bom que dá uma iluminada, né? A gente consegue ver os formatos, né? Mais ou menos. E talvez a mais importante de todas, né? Não, a mais importante é o sol, né? Mas talvez a segunda mais importante é essa aqui, a Area Central. Até no meio de forma diferente, tá? A 11ª luz, ela... A 11ª Area Light... Não, a primeira é o sol, né? Não conta como Area Light. Mas a 10ª luz, né? Ou a 11ª... 11ª luz e a 10ª Area Light, né? Essa aqui que eu criei bem no centro, tá, gente? Ela tem uma radiação de 40 metros de raio, ou seja, ela alcança no total 80 metros da sua volta. Um círculo de 80 metros, né? 40 de raio. E daí ela consegue iluminar até mais ou menos aqui, essa área aqui desse corredor aqui. Ela ilumina parte desse pátio aqui, que ele estava bem escuro. Antes não dava para ver a vegetação aqui, tá, gente? Tava bem escurecida, não dava para ver direito as formas do dragão ou da tumba. Não dava para ver o matinho aqui, a vegetação que a gente penou aqui para colocar. Essa coluna aqui quebrada, enfim, não dava. Na verdade, aqui tem uma área aqui que talvez ainda tenha que colocar um highlightzinho, né, para poder dar uma chanzinho, né, na imagem, até porque, né, penou tanto para colocar, né? Eu também mexi na exposição da imagem, gente. Eu coloquei aqui em 1.5. Se eu colocasse aqui, deixa eu só em 10 aqui, só uma coisa. Vai diminuindo. 8. Aqui se tivesse o sol explodindo, tá? 4. 3. Em 3, gente, teríamos algo assim. Daria pra ver muito mais formas. Eu posso fazer o seguinte, tava em 1.5, né? 1.5, tava bem escurecido. Deixa eu ver aqui em 2. Em
2 eu consigo ver algumas formas, né? Um pouco melhores. Talvez a gente tenha que deixar no 2, tá? A exposição, porque agora a gente vai pro ponto mais importante, tá? E é a luz volumétrica. Na luz volumétrica, a gente vai ter que só salgar um pouquinho dela. Ela vai deixar sendo um pouco escura, então provavelmente a gente vai ter que aumentar pelo menos a exposição mais um pouco. Ah, Felipe, mas a imagem aqui que eu tô vendo tá boa. Então, assim, pra mim, a imagem já tá ótima. Claro que tem vários erros aqui de modelagem e talvez alguma coisa ou outra, mas pra mim, né, a imagem já tá muito boa do jeito que está. Porém, pra gente poder dar uma melhorada na iluminação, deixar ela mais realista, né, a luz volumétrica ela vai fazer com que a gente veja os feixes de luz atravessando a nossa cena, né? E assim, o cenário ele tá muito bom. Só uma coisa, né? Aqui em cima, do lado superior direito da sua tela, né? Minha tela também, você tá vendo que a gente tem essa sombra aqui, né? As sombras a gente criou, né? Das folhas das árvores. Tá fazendo esses galhos gigantes aqui, bem aqui nessa área aqui, né? Não tem nada para poder preencher. Aqui deve ter isso aqui também, mas aqui tá tudo espalhado, a sombra tá espalhada. A gente só vê só coisas assim da sombra. Aqui não, aqui a gente vê galhos gigantes. E assim, para esse galho tá desse tamanho aqui, gente, eu nem sei explicar como isso aqui ficaria no mundo real, né? Mas o que a gente pode fazer para solucionar esse pequeno problema? Eu não vou mexer no vetor, óbvio que não. Primeiro eu pensei em colocar mais árvores aqui, tá? Para poder preencher. Mas eu pensei, poxa, mais árvore, aí a memória vai explodir. Eu pensei em colocar talvez uma árvore aqui, um matinho aqui, não sei. Alguma coisa aqui. Provavelmente uma árvore mesmo. E aqui nesse cantinho mesmo, onde tem essa sombra aqui bem esquisita, né? Ela tá até duplicada aqui nessa aqui, talvez eu deixe. Essa sombra aqui esquisita, a gente vai colocar tipo um PNG aqui em cima da tela mesmo, tá? Cortadinho. Eu já fiz isso num render muito bom que eu fiz, tá? Quando a gente usa um vetor de alta resolução, ele parece que faz parte da composição, tá bom? A gente vai colocar aqui no cantinho, mas isso aqui a gente vai fazer no final, tá? Primeiro a gente vai mexer na luz volumétrica, tá bom? Vamos lá então. Vamos lá então, pessoal. Aqui em Ambient Light mesmo, né, com essa conexão aqui selecionada, deixa eu só vou tirar a habilitação de novo do programa, tá? A gente não ter problema, né, de consumo alto de processamento. E as árvores também, elas estão pesando pra caraca. Só a vegetação. E agora, gente, vamos criar, tá, o nosso objeto, que vai ser o responsável, tá, pelo fog. Aqui na visão de malha, Shift A, vou continuar assim mesmo, cubo X, vou dar um SX aqui. É bom que abranja também a câmera, né, gente? A câmera também tá no meio disso aqui. Vou pegar ela aqui.
o ambiente principal aqui da nossa cena. Vamos pra lá, tá? Vou trocar o nome pra fog, neblina. Todo ambiente, galera, é ideal, todo ambiente que vai aparecer ou que tem alguma influência, né, em questão do que vai aparecer na câmera, ele tenha, né, essa luz volumétrica, tá? Deixa eu só ver aqui se ele tá... Não tá na altura. Tá bem distante. É correto. Vou colocar até aqui em cima mesmo, onde estão as sombras também, tá? E aqui, gente, material e fog, tá? E aqui a gente vai trocar para shader principal volume, tem um material de volume. Aqui, gente, já temos a nossa luz volumétrica. Vou colocar aqui agora e só os feeder. E, gente, já temos a nossa luz volumétrica. Vamos dar uma olhada aqui o que está acontecendo na nossa cena. Deixa eu ir ativando as coisas aqui um pouco. Aqui, gente, o que está mantendo, tá? Essa parte, essa área um pouco iluminada, tá? São as luzes que a gente colocou, tá? Beleza. Pode ver aqui que está ultra denso. Então a gente pode mudar aqui essa surface em volume. Isso. Agora deixa eu 0.1. Acontece. Não está acontecendo. 0.1. Gente, deixa eu voltar para ver se vai. Pior que eu tô offline aqui agora, não tenho como confirmar qual é o atributo de valor correto ali. Mas eu também tenho um outro aqui, um outro shader, se eu quiser. E ele faz uma coisa bem parecida, tá?
esse aqui. Volume Absorption. E aqui eu posso dar um Mix Shader nele. Para o volume Scatter. O processamento da máquina vai, né, a loucura agora, tá, gente? Eu coloquei ali a densidade em 0.05, ou seja, tá ultra denso, neblina muito densa. A gente pode perceber que aqui tá tudo amassado, nevoado, não pra ver nada. E daí a gente vai alternando. É ideal que você faça um teste, né, igual eu tô fazendo aqui, com cada valor, para você ver qual fica o resultado mais próximo. No caso, também, né, vai depender muito da iluminação da sua cena, se ela está muito iluminada, muito escura. Se você quer que algum ponto específico ela tenha aquele efeito de luz volumétrica, né, luz assim, a neblina, né, de luz batendo em cima de algum objeto, algo um pouco mais dramático, né? Aí seria interessante mesmo fazer isso. Aqui eu posso ir diminuindo aos poucos, tá, gente? Vejam que o volume scatter ele tá... parece muito forte ainda, gente. Tem que diminuir mais ainda. Gosto de deixar carregar um pouquinho, só para ver se não é realmente uma má impressão minha. Ver aqui se no Cycles eu tenho alguma configuração de Light Paths. Os volumes eu vou colocar para 6, tá, gente? Porque já que a gente está usando volume, né? Os volumétricos a gente tem que fazer com que as bounces elas rebatam, né? Também nessa configuração. Então a gente vai... vou colocar aqui logo em 1. Ver como é que fica. Vejam que agora a gente começa a... parece que tá vendo a cena, tá? A renderização da cena ela vai tender a ficar mais lenta assim. E agora a gente começa a ver algumas coisas aqui na cena. Também eu posso fazer com que a luz volumétrica, gente, ela tenha uma cor, tá? Eu pensei nessa cor aqui. De leve. Algo 0.5 mesmo, 0.05. O que acontece na cena. Agora a gente vai ter que deixar carregar um pouquinho, porque parece que vai ficar nítida a cena, tá? Parece. Talvez vai acabar ficando no 1 mesmo ali. Com o valorzinho. Depois é só a gente mexer também no fator ali. Mix.
Tá no sample 5 ainda, gente. É isso. Aí, gente, olha só como a gente já consegue ver a nossa cena. E ela tá bem diferente de antes, né? A densidade, né, desse volume, ela dá uma vida pro nosso sombreamento e para nossa luz, que a gente vai ter um destaque tanto nas sombras como nas luzes, tá bom? E claro, né, eu tenho que falar com vocês, né, sobre a composição. Tá, enquanto tá dando esse pré-render aqui, aqui tá denso ainda, tá? Vou colocar logo em 2 aqui pra gente ver. Então, eu vou falar logo aqui sobre a composição fotográfica. Gente, assim, eu me baseei completamente nessa imagem de referência, tá? Me baseei completamente nisso aqui. E ao longo do nosso percurso, né, vimos que pelo menos eu não ia conseguir obter a mesma posição da câmera, a distância entre as coisas, né? E depois eu vi que eu cometi alguns erros em questão de escala e eu fui seguindo, corrigindo da minha forma cada local. E daí a gente chegou nesse resultado aqui que a gente está vendo, né? Ele ficou parecido, né? Ficou uma inspiração mesmo, não ficou nem próximo do que seria, tá? Mas a gente tentou deixar o mais não sei qual a palavra que a gente pode dizer, para deixar mais agradável possível a nosso render, tá? E a gente chegou a esse resultado aqui, que eu achei bem bacana, bem interessante. E assim, se você quiser, né, você pode... Deixa eu tentar, enquanto está processando aqui, tá muito lento. Você pode vir aqui na sua câmera, tá, gente? Você pode brincar de acordo com a focal length, né? Mudar a distância, né? Aqui, ó, tem uma coisa bem bacana. Quem não sabe, aqui tem a questão do campo de visão, tá? Se eu escolher aqui um campo de visão, selecionar o campo de visão, o Blender me deixa escolher um objeto de foco, tá? Esse objeto ele é o foco da minha cena e vai ter um desfoque de leve em volta, né? E estaria tentando simular uma câmera do mundo real, tá? A gente também tem, né? Quem não baixou ainda, né? Baixa esse addon aqui, o Photographer, né? Ele é de graça, assim como os outros, tá? E aqui a gente pode mexer de forma individual também, na exposição, na compensação. Aqui tem alguns efeitos aqui, efeito de motion blur, shutter speed, a abertura do diafragma. Aqui a gente pode mexer no balanço de branco, tá, gente? A gente vai até mexer nisso aqui no finalzinho, deixa a nossa imagem tá praticamente pronta, tá? A gente vai mexer nesse balanço de branco aqui. No tint, se você quiser, em vez de você, eu não quero mexer muito na iluminação, trocar a cor das luzes, ou eu não quero fazer uma pós-edição, você pode vir aqui no tint, dar uma corrigida nas cores, né? Mexer na temperatura também da imagem. Eu vou dar uma mexida nesse, talvez só na temperatura, na verdade, né? Porque o meu balanço, a minha color grading, ela tá muito agradável. É o que eu queria, né? Bem próximo do que eu queria é esse resultado aqui, tá? Só uma coisa que a luz volumétrica ainda tá muito grossa, tá? Grosseira, na verdade, né? Vou mexer nela mais um pouco. Eu tenho que mexer nela, né? Infelizmente. Então, vou vir aqui. 65, tá? E aqui, deixa eu processar. Porque em ponto 65, ela vai dar mais preferência, né, ao volume absorption, tá?
eu vou fazer o seguinte, deixa eu focar numa área da cena específica, e aqui a gente não consegue ver direito toda a imagem. Eu vou focar numa área aqui da cena, essa aqui, né, que tem as luzes saindo. Vou deixar processando aqui e já volto, tá? Com ela processada aqui pra gente ver como ficou a luz volumétrica, tá bom? Pessoal, então, eu deixei processar aqui um pouquinho, ainda não chegou, né? Tá chegando agora os 512 samples, tá? Então vai dar um denoisezinho aqui rápido pra gente. Óbvio que não vai ser processado com 512, tá? O processamento final. Provavelmente eu vou usar 1024. Acho que 1024 vai estar bom, porque em 512 já tá ótimo, tá? Renderização. Então em 1024, assim, vai meio que deixar perfeito o render, bem bonitinho. Que a gente pode ver aqui bastante efeito da luz volumétrica, tá? Agora que está processando o denoise. Talvez a gente tenha que fazer aqueles highlightzinhos deixa eu ver o denoise aqui agora em tempo real. Bem interessante. Vai ter que fazer os feixes, a gente pode fazer os feixes de luz ou na pós-edição, tá? Do Blender, no Composite, ou no Krita. Eu acho que eu vou fazer no Krita, pra mim, o Krita é mais rápido, tá bom? Mas se você quiser fazer a pós-edição no Composite, tá? Tem uns tutoriais aí bem bacana para você fazer essa questão da luz, né? Os raios de luz. Mas aqui, gente, já estamos vendo o efeito da luz volumétrica, tá? Aqui na configuração, eu coloquei 0.2, 0.02, né? São 0.002, tá? Porque senão ia ficar uma neblina muito densa, tá? Ia acabar escurecendo, ia deixar meio acinzentado, né? Toda a cena meio esverdeada, que eu não queria, né? Mas a gente conseguiu um resultado ótimo. Aqui a gente consegue ver parte do arco, ele está bem iluminado, mesclando com dourado aqui junto com o musgo. Aqui as pedras quebradas, né, das colunas, o templo aqui todo despedaçado. Aqui eu pensei em colocar alguma coisa, gente, uma carranca de algum dragão aqui, alguma coisa assim, porque eu achei meio feio essa parede aqui com a textura, não gostei. Aqui o pátio, né, gente, eu achei que tá bem legal, tá com um efeito dramático, com essa turma aqui se abrindo aqui sozinha, dando uma luz dentro dela, o matinho aqui em volta, né, a vegetação cobrindo o ambiente, o musgo, enfim. Tô gostando bastante do resultado, galera. Agora vamos partir então para... Eu falei sobre a composição fotográfica, que para mim tá ok, mas você pode mexer nas configurações. Afinal, a gente foi ajeitando a câmera com decorrer logo do início do vídeo, né? Então, eu não vou mexer na câmera, tá? Para mim tá perfeito do jeito que ficou. Eu até realmente criei o cenário de acordo com a posição da câmera, né? Aqui eu já tinha colocado o render final em pós-produção, mas antes disso eu vou pular já para a parte, né? Eu já adicionei aquela árvorezinha lá em cima, né, como eu disse, e aquelas folhinhas, né, na frente daquela sombra que ficou esquisita. E daí a gente vai meio que deixar o trabalho, né, sem erros, sem problemas, tá? Vou fazer um breve corte. Então, galera, a gente chegou nesse resultado aqui. Para vocês, o que eu fiz aqui na nossa cena? Vou falar para vocês o que eu fiz aqui nessa cena, tá? Vocês devem estar vendo que agora eu consegui gerar os raios de luz dentro da renderização do Blender, tá bom? Basicamente, o que eu fiz? Eu criei aqui na coleção da Ambient Light 3 volumétricas separadas dessa aqui que eu criei, Fog, que é o ambiente. Eu tinha visto, né, que a luz volumétrica, independente do tamanho do ambiente, para eu conseguir gerar aquele tipo de iluminação, né, com volume,
aquele raio de partículas de luz, né, interagindo, eu precisaria usar outro tipo de luz, que geralmente é uma area light, né? E eu testei area lights como sol, né? Várias, mais de uma, né? Eu testei com uma primeiro, depois eu coloquei mais de uma. E assim, eu tinha perdido essa iluminação, né? Bem bacana que eu já tinha conseguido no ambiente. Então o que eu fiz? Eu deixei essa neblina aqui, né? Bem, numa configuração bem simples, tá? Ver se eu coloco aqui. Coloquei aqui em 0.04, tá? E o Absorption 0.04 também, tá? Deixei bem fraquinho. E aqui eu coloquei a interpolação delas em 0.7, tá? Para dar preferência ao scatter de 0.4. Eu usei o Anisotropic, né? 0.5. E daí, quando eu criei essas volumétricas, eu conectei, né, no node de saída um emissor, tá bom? Esse emissor, eu vou mostrar para vocês depois o shader, tá? Esse emissor, ele tem um gradiente de cores que varia do preto ao amarelo, tá? Por isso que tá esse tom meio amarelado na luz, que casou muito bem, tá? Com o verde. E daí eu deixei uma opacidade bem pequenininha, além da própria strength, né, que é a força da luz, em 0.02. Eu deixei ela muito fraquinha. E assim, na volumétrica dessa aqui, onde está batendo no leão, eu deixei em 0.4, tá? Deixei em 0.4 porque 0.004 porque aqui, como está mais claro, a luz não aparecia direito, então deu uma intensidade um pouco mais forte para a luz, tá bom? Aí aqui, aqui você consegue ver mais ou menos, deixa eu colocar aqui no texto, talvez seja mais forte, um breve gradiente de cores, tá? Aqui está em linear. Aí essa cor ela vai do amarelo até o preto, e no preto a opacidade está muito fraquinha. Então a gente consegue uma região de volume de luz. Depois eu vou mostrar para vocês fora no modo de objeto mesmo, tá? Porque aqui no modo de renderização a gente não consegue ver o que tem aqui. Para finalizar a cena também, eu adicionei um pedaço de arbusto aqui, de árvore, aqui, uma copa aqui, como se estivesse aqui em cima. Que na verdade é só um plano, tá, gente? Uma imagem PNG. Eu deixei bem escurecida para dizer que não está recebendo luz, tá? Aqui nesse paredão eu não adicionei árvore nenhuma, mas eu adicionei algumas imagens em PNG também, né, transparente, com alguns matinhos caídos. Como está bem longe, né, não vai dar para ver direito, mas na renderização final a gente vai conseguir ver. Deixa eu ver aqui, eu coloquei uma estátua aqui dentro do templo, tem uma extrusão aqui, tá? Eu coloquei um matinho aqui dentro. Na renderização final com zoom também vai dar para ver isso aqui, tá? Uma resolução um pouco melhor. Essa estátua que eu baixei, tá? Porque não é nenhuma das que já estão aqui. E daí eu coloquei também um fogo aqui, eu deixei a cor dele azulada. 2 foguinhos ali bem na entrada do templo. Deixa eu ver aqui. E eu mexi, deixa eu ver, eu coloquei 2 pontos de luz. Um sobre a cabeça, assim, mais ou menos, né? Sobre a cabeça de cada uma dessas cabeças de dragões ali. Que tava bem escuro, né? Bem sombreado ali e não tava aparecendo nada deles. Então eu coloquei 2 pontos de luz ali. E daí eu posicionei de um jeito para que a luz batesse pelo menos um pouco na frente de lado, onde está vindo a luz, da parte de cima, para que a gente conseguisse ver mais um pouquinho da forma da cabeça, tá bom? Dos dragões. Na cena em si eu não mexi em mais nada, tá, gente? Vamos lá aqui para as configurações finais de renderização. Aqui no viewport eu deixei em 512, tá bom? Na renderização final, já tá certinho aqui. Eu vou deixar em 1024 samples, tá bom? Para mim 1024 já é o suficiente.
No Light Paths eu só coloquei 12 os paths de Max Bounce de volume, tá? Afinal, a cena tem bastante volumetrics. E aqui em Color Management, né? Deixei em Very High Contrast, para deixar bem contrastada a imagem. E a exposição eu fui ajustando, aumentei um pouquinho depois, fui diminuindo, até chegar em 1.5, tá, gente? Aí eu consegui uma variação bem próxima do que a gente tem aqui, tá? Só a tonalidade do verde, que aqui parece mais um verde pro azul, tá? Tem um degradê de verde para azul. Mas aqui a gente não tem esse degradê de verde para azul muito forte. Só o azul de baixo, tá? Ele não entra muito em contraste com o verde de cima. Mas ele dá um ar de mistério embaixo, tá bom, gente? Nas configurações de renderização também eu mexi na resolução. Eu não vou usar Full HD, até porque a imagem tem muita informação para eu trabalhar só com Full HD, né? Eu quero uma resolução um pouco melhor para eu poder ver as coisas, então eu coloquei em 2450 por 1378, tá? Aí você coloca a renderização de acordo com a capacidade do seu computador. Se você for uma placa de vídeo melhor, né? Um processador melhor também, né? Coloca uma resolução em 4K, né? É até bacana. Talvez eu coloque em 4K, não sei ainda, vou pensar no assunto. Porque se eu colocar em 4K, né, a renderização ela vai ficar, né, bem pesada. Bastante tempo, mas eu vou ter uma resolução muito boa. Talvez eu troque. Deixa eu ver aqui, é só isso, gente. A câmera, para não dizer que é só isso, né? A câmera, eu mexi aqui, na disposição da câmera eu não mexi em nada. Eu não coloquei nenhum objeto para ser, né, para ter ficar no campo de foco, né? Para mim tá tudo certinho, não quero blur em nada. Se eu colocar algum blur, alguma coisa, eu coloco na pós-edição, se eu fizer. Porque para mim a imagem já tá muito boa, no máximo que talvez eu coloque, que eu sempre adiciono um pequeno noise, né, um ruidinho, para, né, tirar um pouco aquele liso da imagem. E aqui na temperatura da imagem eu coloquei em 8000, eu puxei um pouco para o vermelho, mas bem pouquinho. Eu poderia, por exemplo, colocar aqui 2000, a imagem vai ficar super azulada, tá? Vou colocar em 10.000 aqui, ia ficar um pouco mais voltado pro vermelho, né? Mas eu gostei do 8000, forçou muito. Mas aí vai ser de acordo com o seu cenário, tá? O verde ele combina muito mais com o vermelho, tá? A menos que você na pós-edição faça alguma variação, né? Se você quiser fazer aquele degradê do azul para o verde, né? Uma parte do cenário, né? Vai ao seu gosto. Galera, basicamente é isso, tá? Eu poderia dizer que essa área aqui, onde está esse arco aqui, eu perdi um pouco de informação da textura, porque aqui ficou meio liso, tá, gente? Ficou bem liso a textura, por mais, assim, né? Óbvio, né? Porque tá numa resolução muito baixa. Se eu aproximar aqui e der um pré-render, vou conseguir ver a informação. Provavelmente, se eu colocar na renderização final aqui, quando estiver pronto, eu vou conseguir ver informação nessa região. Assim esperamos, tá? Daí você pode fazer vários pré-renders de teste para poder ver, né, se você vai perder alguma informação da textura ou não, tá? Basicamente é isso, gente. Eu vou mostrar aqui para vocês só essa questão da volumetrics, como eu as posicionei, tá? Vou tirar desse modo de render aqui. E eu fiz isso aqui, galera. Eu coloquei literalmente, né, 3 cilindros, né, saindo
na direção das áreas que eu queria que fossem um pouquinho mais irradiadas. E aqui no shader, né, editor, esse aqui é o nó que eu usei, tá, gente, no Volumetrics. Para vocês isso. Eu vou explicar aqui o nó para vocês, espera aí. Esse aqui, gente, eu consegui achar num projeto meu. Isso aqui eu nem precisei dar uma pesquisada, eu já tinha estudado sobre isso. Eu tinha um projeto de estudo sobre isso. Eu vou mostrar aqui para vocês do que eu tô falando. Aqui. Eu tinha esse projeto aqui, tá? Essa aqui é uma luz fake, totalmente fake, usando cycles com volumetrics, e o nó é esse aqui. E aqui eu poderia, gente, controlar a variação de luz, tá bom? E realmente, né, fazer algo aqui pela minha cena. Vou adicionar até uma Suzanne aqui para vocês poderem ver. Apesar que aqui, né, tá bem esquisito aqui, na verdade. Como se o objeto estivesse dentro, mas não estivesse sendo influenciado pela luz. E no caso, não foi o que aconteceu com o meu Volumetrics ali, né? Deixa eu aumentar aqui a Strength. Isso. Aí, gente, eu consegui fazer uma iluminação assim, tá? Em cima do nosso objeto. E esse estudo aqui, ele tinha meses que eu já tinha feito esse estudo, tá? E daí, eu passando as pastas, né? Eu fiquei pensando, como eu vou fazer os raios de luz, né? Eu não estava conseguindo fazer com o sol. Eu não ia trocar pelos planos, porque, como eu falei, né? Uma Area Light, eu ia ter uma dificuldade muito grande para deixar a iluminação igual eu tinha deixado com o sol, né? E daí, quando eu descobri esse arquivo aqui que eu tinha criado, eu copiei o nó, né? E joguei no nosso projeto. Aqui eu joguei um Texture Coordinates, tá? Escolhi a opção de geradas, tá? Generated. Colei no vetor de mapping, tá? Eu coloquei 90 graus, né, no Y para descer, né? Para que fosse de cima para baixo o nosso degradê de cores. Aqui em Gradient Texture eu coloquei linear, tá? Para ser algo linear, tá? Ser contínuo, como se fosse uma linha mesmo. E o Color Ramp, né, é essa linha de cores, tá? Vai começar desse amarelo aqui e vai terminar nesse preto aqui. E no nosso caso lá, eu coloquei com um alfa em 0.2, tá? E na emissão, né, que vai ser um emissor de luz, uma luz de volume, eu deixei, né, naquele de 0. Alguma coisa. Bom, aqui. Isso. É uma luz fake. Aqui eu tinha usado quadrado, tá, gente? Mas lá no outro eu usei cilindros. Eu achei muito mais... muito mais jogo, né? Um feixe de luz meio arredondado, tá bom, gente? Mas aqui vocês poderiam fazer de qualquer forma. Eu coloquei um bem aqui no centro para poder dar um destaque, tá? A nossa cena, algo um pouco mais chamativo, né? Que é o centro da cena. Um passando pelo arco, tá bom? Eu tive uma pequena influência dessa área, mas beleza. E um aqui, gente, iluminando bem onde está esse leão aqui, tá? O leão, a estátua do leão, tal, parte da pilastra, um dos dragões também. Para poder dar um destaque, um leve destaque nele também, tá, gente? Foi isso que eu fiz. Aqui tá as informações de alfa. Se quiser pegar 0.2, 0.35 e 0.5, tá bom, gente? Basicamente foi isso que eu fiz na Volumetrics.
E aqui, né, na volumétrica maior, né, eu deixei com essa configuração aqui. Bom, talvez você que já manja de Blender deve ter pensado, por que você não usou o volume direto do Word, né? Vim aqui pro Word e tal, colocar o volume aqui conectado. Não quis fazer dessa forma. Tá? Pode fazer dessa forma, não vai mudar muito o seu projeto se você usar uma neblina, né? Um fog em todo o mundo do seu projeto, tá bom? Eu não adicionei mais vegetação, tá, gente? Eu adicionei só aqueles planos ali em cima, como eu falei. Coloquei um aqui, tá? Coloquei aqui. Coloquei outro ali. Tá aparecendo mais ou menos. Se eu consigo. Pra vocês verem aqui. Clicar neles. Só pra vocês poderem ver o que eu fiz. Literalmente, gente, um PNG que eu criei, tá? Criei não, baixei da internet e tal, dei uma alterada na color grading dele. Joguei aqui, joguei no alpha. Tá tudo certo. Quis fazer mato de verdade aqui porque primeiro eu não consegui, o Eevee ele continuou dando aqueles problemas, e segundo, né, que o projeto já tá bem pesadinho. Mas é isso, gente, essa aqui foi a cena que a gente criou. O scope aqui total dela, ela tá gigante, travando aqui o nível forte de tanta informação. E é isso, gente. Eu posso até 4K. 4096 por 2060. Deixa eu ver aqui se 4096. Bem maior, né? Interessante pensar numa renderização em 4K. Vou ver o tempo de render, né, que vai me custar, e depois eu vou falar para vocês, tá bom, galera? Mas basicamente, tá, o nosso trabalho foi esse, tá? Deixa eu verificar se eu abordei todos os temas aqui, né? Pós-produção, se eu fizer, eu vou adicionar no finalzinho do vídeo. Mas assim, se for só um noise, se eu achar que é necessário só um noise, daí você abre o Krita ou o seu editor de imagem de preferência, adiciona um ruído ali, tá? Bem pouquinho, coisa de 0.02 ou 0.2, não sei qual é o valor numérico de cada que você vai utilizar, tá bom? Mas é uma coisa só para dar um salzinho assim final, tá? A cerejinha do bolo do seu render, tá bom? Basicamente é isso, galera. Espero que vocês estejam gostando dessa série e no estalar de dedos, né, nós vamos para renderização final. 2000 anos depois. Olá pessoal, então esse breve corte aqui que para mim foi mais de um dia, está concluído o nosso render. Vou mostrar aqui para vocês o resultado final. Então é esse, tá? Esse aqui. Eu renderizei em Full HD e renderizei em 4K. Esse primeiro render aqui, com a minha logo um pouquinho maior, é em Full HD, tá? E o que tá com a logo menor, né, tá em 4K. A priori, assim, talvez você não esteja vendo muita diferença entre ambos, né? Ambos eu apliquei um leve filtro de noise, tá? Em leve mesmo, foi a única coisa que eu adicionei na pós-edição mesmo. Eu não achei necessário adicionar mais nada. Assim, eu não acho que ficou um render ultra realista, né? A intenção nem era essa, era mais para fazer um trabalho próximo, né? O mais parecido possível com aquele outro, né? Não ficou parecido, mas a inspiração ficou bem forte. Mas para a gente poder dar uma
debulhada aqui nos dois renders, né, antes de eu partir para falar sobre o render final, eu vou mostrar aqui no Fireworks, né, com zoom, alguns detalhes, diferenças. Eu coloquei uma imagem sobreposta a outra, tá? Só para a gente poder dar uma analisada. Alguns detalhes de diferenças do render em 4K para o render em Full HD. Por cima tá em 4K, tá? E a camada de baixo eu coloquei o de Full HD. Assim, eu consigo, em 4K, né, eu consegui muito mais nitidez na imagem, tá bom? Então, assim, se você tiver um computador, né, parrudo, né, renderiza em 4K. Aqui pra mim eu acho que demorou 2 horas e 20 mais ou menos, tá, em 4K. E o em Full HD demorou aproximadamente 1 hora e 10, então foi o dobro do tempo, foi bem rapidinho. Eu até achei que demoraria mais, mas foi bem rápido. Aqui por cima está em 4K, né? Se tirar aqui a imagem, a gente consegue ver, olha só, como a imagem, as áreas mais próximas ficaram muito borradas, sem muita nitidez. Em 4K ficou bem mais nítido, né? As regiões, né, do render. A gente compara o dragão aqui em 4K e o dragão em Full HD. A gente consegue ver os detalhes da asa do dragão. Aqui em 4K a gente vê só umas marcações assim, mais ou menos. Dá até pra ver uma raiz de uma das árvores aqui com mais nitidez, né, que tá aqui ao fundo, né? As folhas, né, acho que a vegetação ela teve um up muito grande em 4K. Em Full HD a maioria ficou assim, tá meio embaçada, meio borrada. E provavelmente o denoiser do Blender, né, o novo denoiser, ele meio que se confundiu, tá, na hora de limpar. Algumas plantas ficaram meio borradas junto com as paredes. Mas aí quando eu renderizei em 4K, o denoiser ele conseguiu trabalhar de uma forma mais nítida, tá? Aqui a gente pode dar uma olhada na área principal do templo, né, o leão, né? A gente vê esse leão em 4K. Ele em Full HD não dá nem para ver os detalhes, né, da textura dele e tal, do mapeamento. Foi só o formato, mas em 4K, né, olha isso, dá para ver até o detalhezinho aqui da textura da pedra, né, gente? Tá muito legal, tá muito insano, tá? A entrada aqui do templo também, ela tá bem detalhada. O musgo ele ficou mais sobressalente, tá, junto com a rocha. Em Full HD eu não consegui muito isso, ficou uma coisa meio embaçada, tudo estava longe. Esses balões aqui também, né? A gente consegue ver até o desenho deles com mais nitidez. A vegetação aqui, gente, olha só, essa vegetação que a gente teve tanto trabalho para fazer, né? Que fica aqui nesse pátio aqui de frente para a tumba, né? Para o templo. Ela ficou um pouco escura, mas ela ficou, né, visível, porque tinha muita luz indireta batendo nela, então ela não ficou totalmente na escuridão. Em Full HD ela ficou uma coisa meio borrada, a gente não entendia direito o que era. Em 4K a gente conseguiu ter uma nitidez bem melhor, né? Além do brilho dos objetos, né, você pode ver esse jarrinho aqui tem um brilho meio fosco. Quando a gente renderiza em 4K a gente tem um brilho mais concentrado, né, o especular em certas áreas mais corretinhas. Esses guerreiros aqui de estátua, vocês vão perceber que tem uma diferença gritante neles, tá? Aqui tá em 4K, a gente consegue ver o formato do corpo deles, o bastão, eles divididinhos, né, em contraste com o cenário. Em Full HD a gente vê só uns borrões aqui, né, a gente consegue entender um ou outro, né, são figuras humanas, né. No geral, né, toda a vegetação ela em Full HD ela ficou meio embaçada, né? Tudo que estava longe ficou embaçado. Se fosse um render mais próximo, com certeza eu teria uma nitidez melhor em Full HD. Olha só a diferença do cavalo, gente. Em Full HD para 4K. 4K eu consigo ver as diferenças aqui na textura da rocha, nas camadas aqui do modelo, né? Em Full HD a gente não consegue ver quase nada, é só a diferença de sombra mesmo, normal. O brilho das rochas também, tá, gente? Aqui a água refletindo na pedra, o musgo da pedra. Essa área aqui a gente consegue ver a coluna de baixo com muito mais nitidez, entende que são colunas, né?
embaixo, aqui ó, vocês podem ver que essa pedra, essas rochas aqui embaixo, a gente consegue ver a divisão delas, o vinco delas aqui, de cada pedra, né, em 4K. Enquanto que Full HD a gente não consegue ver direito essa mesclagem, né? Enfim, né? Aqui a gente conseguiu esse resultado bem bacana do salto de pedra, tá, gente? Claro que em 4K dá pra ver uma resolução bem melhor, tá bom? É isso, gente. A vegetação ela teve um up, tá? Em 4K. Em Full HD ela ficou meio borrada em todos os cantos. A estátua aqui do Buda também. Ela dá pra ver com uma nitidez bem melhor. Mesmo o modelo tendo sofrido bastante, que a gente tirou a geometria dele para poder economizar. Aqui os dragões, esses tecidos aqui ondulados com vento também ficaram bem bacanas em 4K, tá bom? O brilho deles bem ressaltado. Enfim, gente, no escopo geral a gente conseguiu esse resultado aqui. Eu gostei bastante do resultado, tá? Poderia ter ficado melhor, poderia ter ficado muito melhor, poderia ter ficado realista, sim, poderia ter ficado realista. Tem uma área aqui em ressalva, falando sobre o realismo. Aqui, ó, essas folhinhas que a gente colocou no final, que eu falei pra vocês, tá? Esses PNGs, eles, assim, como tá distante, né, e tá sobre uma rocha, tem sombra em cima, né? Aqui tá meio coberto pela sombra, aqui tá lá em cima, aqui tá pela sombra também. Não dá para perceber direito que é um vetor PNG ali jogado em cima, né? Talvez se você não falar para uma pessoa, ela não vai pensar, né? Quem não entende de 3D não vai pensar que aquilo ali é um plano, né? Uma imagem estática no meio do cenário. Nem aqui, na verdade, né? Essa área aqui. Mas se você tiver um olho bem crítico, você talvez repare um pouco que está muito liso isso aqui, né? E nem normal map eu fiz isso aqui, né? Mas eu acho que ficou bacana. Como se estivesse um pouquinho alto, né? E fazendo uma sombrinha, né? No paredão. E basicamente é isso, gente. Conseguimos esse resultado aqui. Eu fiquei satisfeito, né? Meu primeiro environment em 3D, tá? Eu gostei bastante do resultado. E assim, espero que você tenha aprendido muito com essa série. Espero que você tenha aprendido a questão da modelagem, da renderização, de trabalhar com projetos em grandes escalas. Eu sei que às vezes eu não explico muita coisa, né, mas como eu falei, essa série aqui não é para ensinar Blender do zero, tá? Se você quiser aprender Blender do zero, tem outros tutoriais, outros canais na internet que ensinam isso, tá? Por enquanto eu não vou ensinar Blender do zero, tá bom? Porque eu também estou aprendendo ainda, estou aprendendo aqui com vocês, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa série. Eu vou depois, se possível, postar uma time-lapse no canal após toda a série. E para quem gosta, né, de time-lapses, né? Enfim, siga lá no meu Instagram, Felipe Reis, _RC Games, tá bom? Lá tem todos os meus trabalhos em 3D, meus personagens, meus renders de arquitetura, renders cartoons, enfim, tem tudo lá, tá bom? Veja meus outros vídeos, minhas outras séries aqui no canal, de criação de jogos, 3D, ilustração, tá bom? Sei que tem poucos vídeos, mas se Deus quiser, em breve eu vou conseguir ter uma frequência de vídeos, tá bom? Deus a todos abençoe. RC Games Desconectando. Valeu, falou.